Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, passando rapidamente por eles, porque nós abordaremos sobre o Sermão do Monte. Esse sermão é um dos 5 sermões que Jesus dá para seus discípulos e para a multidão no livro de Mateus, que Mateus relata. E nesse capítulo 5 a 7, então, é o primeiro desses grandes sermões. Vamos dizer assim, o início dos seus sermãos, o início das suas ministrações, o início dos seus ensinamentos. E nós vamos ver e achar interessante porque ele começa esse sermão e ele termina em alta esse sermão. Ele termina com as pessoas admiradas de ver como era que ele ensinava diferente. E ele ensinava com autoridade, ele não ensinava como os escribas, como os líderes religiosos da época, ele ensinava diferente, ensinava com autoridade. É o fechamento, por exemplo, do sermão. Mas tudo bem, ele começa o sermão falando para os seus discípulos, e eu vejo ele convidando os discípulos para que eles tivessem então, agora, eles pudessem participar de um novo projeto de ensinamento da palavra de Deus, de vivência da palavra de Deus, não aquele ensinamento que perdurava até aquele momento, mas agora um ensinamento diferente que Jesus está trazendo, uma proposta diferente. Ele destaca aqui, nesse sermão, a necessidade de renunciarmos, quem sabe, a soberba e renunciar o egoísmo, a fim de então sermos separados do pecado e atingirmos a santidade a qual somos chamados. Era isso que Jesus queria para os discípulos. Olha, o meu objetivo é fazer com que vocês entendam de que daqui para frente vocês têm uma nova forma de viver e de observar a minha palavra e também de transmitir os meus ensinamentos a outras pessoas. Então parece que bate de frente contra os ensinamentos dos líderes religiosos da época. Era como que tivesse o ministério de Jesus como uma pirâmide de ponta cabeça, e ele está agora mostrando de que o maior no reino de Deus não é aquele que, vamos dizer assim, que está lá em cima, mas o maior no reino de Deus é aquele que está lá embaixo, que é sobre a humildade. Então ele vai ensinar o seu discípulo nesse sermão acerca disso, mostrando que parece assim que ele vai na contramão daquilo que os líderes religiosos ensinavam naquela época, né? Então ele começa falando sobre as bem-aventuranças no seu discurso. Bem-aventurado os humildes, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ele vai prosseguindo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí ele prossegue esse comentário sobre, pelo menos, esses 9 pontos importantes sobre a bem-aventurança. Mas deixa eu lhe falar. Quando ele termina de falar sobre essa bem-aventurança, parece assim, o assunto vai ficando tão gostoso que, na nossa ótica, era como que ele estivesse falando das coisas teológicas, das coisas de Deus, mas ao mesmo tempo filosofando com os discípulos, abordando toda a sociedade, apontando alguns pontos jurídicos e tudo mais. É interessante porque é um sermão que não sei quanto tempo durou, Jesus ensinando ali os discípulos, mas a verdade é que as pessoas que estavam lhe ouvindo tinham prazer de ouvir e queriam ouvi-lo ainda muito mais. Bom, então, quando ele fala sobre a bem-aventurança, ele termina, e agora ele fala para os discípulos algo que era muito comum para eles, e sempre Jesus falou de coisas muito comuns para os discípulos, quando ele disse assim, olha, vocês são o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando Jesus está falando essas palavras, era muito comum para os discípulos saberem disso, de que o sal, ele pode ter aparência de sal e perder a sua essência, perder a sua qualidade e não servir para o objetivo pelo qual ele serve, né? Então, poderia ter aparência de sal, mas não servir mais para salgar, não ter sabor nenhum. E aí Jesus diz, olha, se esse sal ficar desta forma, ele
só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, porque isso faziam realmente nas grandes cerimônias, muitas vezes religiosas, se fazia isso também. Agora escute uma coisa, quando Jesus está falando essas palavras, ele está dizendo para os discípulos, vocês têm o dever de continuar sendo sal e mantendo o sabor. Vocês não podem perder o sabor. É com vocês que eu vou contar para que vocês então dê sabor ou dê vida, dê vitalidade à sociedade que nós estamos vivendo, porque naquela época Jesus já estava batendo de frente com os ensinamentos dos líderes religiosos que não mais condiziam com aquilo que Deus queria que eles fizessem. Jesus não condenava porque eles sabiam, Jesus não condenava porque eles tinham se preparado, Jesus condenava por causa da forma como eles tinham conhecimento, mas eles não ensinavam aquilo que eles conheciam, ou eles colocavam imposições que nem eles mesmos faziam. Jesus ainda diz mais, vocês são a luz do mundo a partir de agora, e como luz do mundo, vocês não podem estar escondidos debaixo de uma caixa ou debaixo de um alqueire. Jesus deixa muito claro, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então o que eu estou inculcando em vocês é porque daqui para frente vocês serão meus representantes e vocês farão brilhar a minha luz, a luz que há em mim, que vai brilhar através de vocês. É vocês que vão levar essa nova mensagem. Jesus estava colocando os discípulos agora, vamos dizer assim, numa responsabilidade muito grande de anunciar a palavra de Deus. E daí Jesus prossegue quando ele fala para eles, ele censura os líderes religiosos, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, jamais vocês entrareis no reino de Deus. Era isso que Jesus queria. Eu quero uma nova etapa, uma nova mensagem, uma nova forma de anunciar o meu reino para as pessoas, e tem que haver esse comportamento de vocês. Vale ressaltar, queridos, que quando Jesus termina o sermão, já lá no final do capítulo 7, ele diz assim, olha, e todos aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, que não teve coragem, que não teve esforço de trabalhar e edificou a sua casa sobre areia. E ambas as construções, quando vieram a tempestade, bateram com ímpeto contra elas. Aquela que for edificada na areia, ela ruiu porque não tinha base sólida, mas aquela que for edificada na rocha, ela resistiu com ímpeto àquela tempestade e sobreviveu. Jesus estava dizendo para os discípulos que dali para frente, quem quisesse ter uma vida santa, digna, tinha que se alicerçar em Cristo Jesus. Ele é a rocha. Quem tiver alicerçado em mim, pode vir a tempestade que vier, vai sobreviver. Hoje nós estamos vivendo nos nossos dias ensinamentos tão errôneos de pessoas que talvez não têm conhecimento nem maturidade da palavra de Deus e que estão aí, às vezes, pelo nada, eles já se abandonam à fé. Mas eu quero nesta hora lhe encorajar para que você exerça a sua fé alicerçada em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.